Bom dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, quarto bimestre, mais uma aula do quarto bimestre, a semana do dia 26 até o dia 30 de outubro. Explicação: como resolver uma equação do segundo grau. Era para eu ter trabalhado em outubro essa parte, mas como teve o simulado, eu pulei e deixei para agora. Por isso que vocês vão achar assim que eu interrompi o assunto. Não, é porque teve o simulado, a semana de revisão, e eu joguei esse conteúdo para o finalzinho agora de outubro, tá bom, pessoal? Então, não é que eu tô pulando, não. Foi eu dei um jeitinho nas nossas aulas. Tive que fazer uma gambiarra. Então, eu tenho a equação de segundo grau, que a gente trabalhou. Lembra que a gente testava as respostas no X? Testava 2, 5, e se desse 0, era a raiz da equação? Então, esse método é muito difícil, porque você vai ficar testando muitas opções de respostas. Eu vou ensinar vocês a encontrar a resposta sem ficar fazendo o teste. Porque uma coisa é eu te dar 4 opções de respostas e você testar. Mas e se quando você não tem nenhuma opção? Como que você vai adivinhar a resposta? Não é adivinhar, é resolver. Então, a primeira forma de resolver uma equação mais simples é essa, quando a equação é incompleta. Ó, essas duas são incompletas. Por quê, professora? A completa tem 3 termos, ó. O primeiro, o x ao quadrado. O segundo, que é só o x e o número. E o terceiro, que é o termo independente, tá? Então, ela tem 1, 2, 3. Ou seja, o A, o B e o C. Eu vou pegar uma caneta de outra cor e vou escrever aqui. Quem que é o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Não tem nada aqui, tem 1, ó, ele tá escondido. Quem é o B? É o número que acompanha o x. Então, o B vai ser os mais 6. Quem é o C? O C é o termo independente. E o 0 faz parte. Nas incompletas, sempre vai estar faltando alguém. Então, o A é quem acompanha o x ao quadrado. Obrigatoriamente, sempre vai existir. Se não tiver o A, não é equação do segundo grau. Então, aqui o 2 é o meu A, tá vendo? É o número, o x não. O menos 5x, se ele está acompanhando o x, então esse menos 5 é o B. Pode ser positivo, mas pode ser negativo. Ele não tem C, tá vendo? Ela é incompleta. Nesse caso, eu falo que o C é 0. Então, ela é incompleta. Esse primeiro exemplo tem o x ao quadrado, porque, como eu disse, ele é obrigatório. O A tá escondidinho aqui. A gente fala que tá escondido, né? Tá invisível. Vale 1. Aí você coloca ele aqui para não esquecer. Cadê o B? O B não é o número que acompanha o x? Não tem. Nesse caso, eu falo que o B vale 0. E o termo independente, que é esse que não tem x, está aqui, ó. Então, o que vocês percebem? Na primeira tem A e tem C, na segunda tem A e tem B, então elas são incompletas, ó. Tá vendo? Incompletas. E a que tem A, B e C, ela é completa. O A é sempre obrigatório, senão, como eu falei, sendo repetitiva, para ser equação do segundo grau, precisa ter o A. Então, vamos resolver? Vamos lá, então. Essa é a mais facinha. Vamos isolar o x. Pega esse 25 e leva para o outro lado. Então, eu vou começar a resolver aqui. Então, você vai fazer assim, x ao quadrado. E o 25 que tá menos, troca de lado. Trocou de lado, troca de sinal. Passa a ser positiva. Esse x ao quadrado, eu vou trocando a cor da caneta, tá? Esse expoente vai virar raiz quadrada, tá bom? Ó, então, vai ficar x igual. Ao quadrado vira raiz quadrada, ó, de 25. Quanto que é a raiz quadrada do 25? É 5. Só que, como é a equação do segundo grau, tem 2 respostas, então eu vou escrever assim, ó, mais ou menos 5. Ou seja, ó, a primeira resposta eu vou chamar de x1, vai ser mais 5. E a segunda resposta, que eu vou chamar de x2, é o menos 5. Tem 2 respostas, uma positiva e uma negativa.
Não é obrigatório escrever esse aqui, não. Chegou aqui, acabou. Olha como essa aqui é a mais facinha. Então, vamos para a segunda. Vou fazer de outras cores, para ficar bem destacado para vocês. Vamos lá. Quando eu tenho assim, x e x, eu falo que eu tenho um fator comum. Eu vou reescrever aqui, por causa daquele A, B, não atrapalhar a gente. Vou reescrever. Não precisa, tá, pessoal? É só porque eu tô explicando. O que você observa? Que o elemento primeiro e o segundo, eles têm um fator comum, que é o x, porque é igual. Então, esse fator comum eu vou colocar em evidência. Vai ser sempre assim. X, parênteses. Voltando um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Para eu voltar numa explicação. Quando eu tenho, por exemplo, 3 ao quadrado, não é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9? Então, se eu tenho x ao quadrado, é a mesma coisa que x vezes x. Como eu tenho fator comum, que eu coloquei o x lá fora, é como se eu tivesse pego esse x aqui, ó, e colocado aqui fora. E como eu escrevi lá 2x ao quadrado, é como se fosse 2 vezes x, ó. Tá vendo? Eu tenho x, 1 tá lá fora. Então, se eu coloquei esse x aqui, sobrou para ficar dentro do parênteses esse aqui, ó, 2x. Ó, tá vendo? Isso é muito importante que vocês consigam entender. Vou refazer aqui, eu vou pegar num outro papel para não confundir tanto vocês, porque a gente tenta explicar e às vezes acaba confundindo. Eu quero que vocês entendam que o 2x ao quadrado é a mesma coisa que escrever 2 vezes x. Quer dizer que eu peguei um desses x e coloquei aqui de verde, tá vendo? E o outro ficou lá dentro do parênteses. Esse que sobrou, eu coloquei aqui, tá vendo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Então, esse x junto com esse 2x é o primeiro termo, o 2x ao quadrado. Agora eu vou fazer com menos 5x. Então, ó, eu tenho lá menos 5x. Se esse x está sendo representado por esse aqui, tá vendo, ó? Esse x é esse aqui. Então, quem que vai ficar lá dentro do parênteses agora? O menos 5. Ó. E eu vou fechar o parênteses. Então, vocês vão ter o quê? Vamos voltar, ó, usando esse com o papelzinho. Esse x é esse e também esse. O 5 é o que sobrou e ficou dentro do parênteses. E o 2x foi o que sobrou e ficou dentro. Quando eu retomar a multiplicação, se eu fosse fazer essa conta, ó, voltando, né? Vou virar o papel... Não, vou pegar outro porque a canetinha mancha. Assim eu vou fazendo e vocês vão vendo. Se eu tivesse, então, essa conta aqui, ó, x que multiplica 2x menos 5... Ia ficar assim, x vezes 2x, 2x ao quadrado. Aí, se eu fizesse x vezes 5, menos 5x. Captaram o que eu estou querendo comentar com vocês? É uma fatoração, eu estou simplificando a equação do segundo grau. Quando eu escrevo na forma de parênteses, eu estou simplificando. Se eu desenvolver a multiplicação, eu volto na equação anterior. Só que eu preciso saber esses detalhezinhos aqui de desmembrar. Eu estou tentando... Chama fatoração. Eu estou fatorando, eu estou colocando o fator comum em evidência. Eu preciso que vocês lembrem de tudo isso. Para resolver a equação do segundo grau, a gente precisa de muitos detalhes estudados nos anos anteriores. Vou tirar os papeizinhos daqui para não atrapalhar. O que significa isso, professor? Eu não tenho que achar duas respostas? Então, a primeira é esse x que está aqui fora. Esse x que está aqui fora é uma das respostas. Vai ser x igual a 0. Então, eu vou chamar de x1, ó, tá bom? E o outro x é o que ficou lá dentro.
que ficou lá dentro eu vou resolver agora. Então, vou usar de caneta verde, ó. Então, o 2x menos 5 eu vou usar para achar a segunda resposta. Então, passando o número que não tem x para o outro lado. Ele troca de sinal. Agora, para resolver uma equação comum, o 2 passa dividindo, ó. Então, aqui eu vou ter a minha segunda resposta. Então, na realidade, o que aconteceu aqui? Vou escrever com a canetinha de outra cor. Eu encontrei que o meu x1 é 0 e encontrei que o meu x2 é 5 sobre 2. Essas são as respostas. Beleza? Tem que fazer várias vezes para entender, assistir várias vezes. Depois eu vou falar a página do livro que tem exercício para vocês treinarem. Que tem que treinar, senão não aprende mesmo não. E vamos para a equação completa. Deixa eu ver se o vídeo não tá muito grande. O vídeo vai ficar muito grande. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou continuar daqui, para não ficar muito grande, tá bom? Então vamos lá.